Vamos lá, vamos nos divertir aí com as questões 2, 3, 8, 9, umas questões que a gente separou só para a gente praticar um pouquinho. Questão 2, assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do seguinte período. Algumas pessoas não determinam onde, aonde ou donde. Por que donde? De onde, ou seja, provém. Essa palavra provém aí, provir, exige a preposição de, então é de onde provém. O que provém de algum lugar. De onde provém sua satisfação? Porque não sabe onde ou aonde vão os sentimentos. Aonde está associado ao verbo vão. Então quem manda é o verbo. Se existe um verbo aí que exige a preposição a, coloque o a. Se existe um verbo que exige a preposição de, coloque a preposição de, tá? Não sabe aonde vão os sentimentos, a culpa é do vão, nem onde mora. O verbo morar, onde, o verbo morar não exige a, exatamente. Se não exige a, tranquilo. Tu mora onde? Vício de fala nosso, né? Tu mora onde? Vamos lá, onde? B de bola, resposta certa. Bom, vamos quebrar o protocolo, faça uma questão 3. Não, deixa. Eu passei a 2, 3. Ah, tá, preciso 3, né? Tá bom. Pensei que não tinha solicitado na hora que eu vi. O termo onde encontra-se corretamente empregado em. Tem uma pegadinha nessa questão aí. A resposta certa da questão 3 é a letra A. Alguns devem ter marcado a letra E, então marcaram A e não sabiam por que não pode ser E, ou ficaram em dúvida entre as duas. A letra E é bem legalzinha, bem interessante. Qual é a pegadinha da letra E? A letra E tem um A acentuado aí, o que seria um A craseado, teoricamente, e significa exatamente na saída, durante a saída, no momento da saída, nesse caso aí foi usado com esse sentido. Então, onde não pode indicar momento, tem que ser lugar. Sempre referência locativa e não referência temporal, não pode. Então, está falando da folha onde estava a rasura. A folha realmente é o lugar espacial e tal, onde havia aquilo ali, letra A. Então, cuidado com essa letra E. A saída dos torcedores, durante a saída, no período da saída, por isso que o acento apareceu ali. Questão de número 8. Afinal, chegou o presente porque tanto esperei. O presente pelo? Se é o presente pelo qual, esse porquê é junto ou separado? Separado. Com ou sem acento? Sem acento. Separado e sem acento. Onde ou aonde você vai com tanta pressa? Aonde? Se você vai a algum lugar, certo? Há cerca de 2 meses, passado o futuro? Passado. Com H ou sem H? H. Com H. Há cerca de 2 meses já passou, então com H. Em vez de ou ao invés de ficar aí parado, procure o que fazer? Em vez de. Primeiro porque em vez de cabe em qualquer canto. Em vez de, você pode usar em qualquer contexto, então já seria ele automaticamente. O invés, você só usa se for efetivamente contrário. Ficar parado não é o contrário de procurar o que fazer. Agora, se eu tivesse dito, em vez de ficar parado, mexa-se, movimente-se. Pô, ficar parado e mover-se, de fato, aí existe uma oposição. Então, caberia o invés, por serem atitudes contrárias. Mas não foi o caso aí. Resposta certa, letra A. Questão de número 9. Assinale a alternativa em que as formas completam adequadamente e tal. Vamos lá. 1. Ele foi logo embora e ninguém sabe o porquê. Esse porquê é junto ou separado? Com ou sem acento? Ok, junto e com acento. Nomearam no porquê. Esse porquê é junto ou separado? Com ou sem acento? Ok, esse porquê aí é separado e com acento. Por que vos entristeceis? Esse porquê é junto ou separado? Com ou sem acento? Ok, é separado e sem acento. Muita maldade acontece porque o dinheiro é o grande envenenador da alma. Esse porquê é junto ou separado? Com ou sem acento? Ok, junto e sem acento. Letra E. Joia. Vamos lá, nesse segundo bloco, então, vamos ao próximo assunto, o emprego do hífen. Hoje nós finalizamos a nossa parte aí de escrita correta das palavras. Nós finalizamos a escrita correta. Bom, mais uma vez vou fazer aquele velho esquema, aquele resumão legal para vocês colocarem no caderno aí e tudo. Depois a gente vai explicando, tá?
Emprego do hífen, último tópico em relação à escrita correta das palavras, para a gente avançar para morfologia, para uma série de coisas aí. Vamos lá, olha só. Emprego do hífen. Gente, o emprego do hífen é um assunto que já estava sumido de concursos há muito tempo, mas voltou a aparecer com a FGV em 2010. A partir daí outras bancas começaram a copiar, a CESP, daqui a pouco a FCC, sinalizando um pouco isso. Então, é um assunto que vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque não custa nada. Como as provas estão vindo muito fortes agora, muito competitivas, às vezes um assunto que o cara não espera, geralmente aparece na prova, como foi o caso agora, sei lá, Manaus Prev 2015, FCC 2015, Manaus Prev, parte de analista técnico, que caiu agora recentemente, já estava trabalhando questões de análise sintática pura. Uma questão que só tinha aparecido, por exemplo, na FCC, do concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Uma das últimas ocorrências que eu tinha visto sintaxe, que era um concurso muito específico. Esse ano 2015, a FCC detonou sintaxe, perguntando assim, FCC, viu? Que não tinha muita tradição disso. Núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, oração subordinada, substantiva, ou seja, até aquela nomenclaturazinha super rançosa de trocentos anos voltou a aparecer nas provas, porque as bancas estão percebendo que, ó, se a gente não retomar algumas coisas no detalhe, a gente não vai desempatar nada. O cara vai continuar estudando aquela velha questão de voz passiva na FCC que sempre cai, aquela velha questão de concordância que sempre cai, aquela velha conjunçãozinha que sempre cai. Então, o pessoal está cercando a prova. O pessoal está se preparando melhor. Então, estão aprendendo a fazer prova. Então, eles começam a pegar outros tópicos que já estavam esquecidos e hífen é um deles. Está voltando a aparecer aí, então não custa nada a gente se prevenir. Bom, antes do acordo ortográfico, antes da nova ortografia, o emprego do hífen era um assunto horroroso, mas triste. Para o cara estudar hífen era péssimo, porque o cara tinha que saber todos os prefixos. Super, hiper, intra, hiper, ante. Aí não, dentro de vogal HR, vogal RS, só vogal H, HR. Né? Diante de pré, prós, ante, além, a quem. O cara tinha que decorar tudo. Era uma loucura, era péssimo. Porque não tem sentido, era um decorado sem pé nem cabeça. Depois do novo acordo ortográfico agora, o emprego do hífen ficou mais didático, ficou mais light. Com duas regrinhas praticamente, três regrinhas eu diria. Com 3 regras simples, eu coloquei 8 preventivamente, mas vocês vão observar que 3 dessas regras aqui você já resolve praticamente todas as questões de concurso. O que tem aparecido de hífen, aí você tira de letra e é super fácil, super didático mesmo. Vamos lá. No emprego do hífen, as palavras compostas comuns, palavras compostas normais, como assim compostas? 2 ou mais palavras inteiras. Guarda-chuva. Guarda é uma palavra inteira, chuva é outra palavra inteira. Diferente de pré-requisito. Pré é um prefixo, é um pedaço de palavra.
mas, percebeu? São aquelas palavras prefixais. Então, primeira coisa, você tem que diferenciar bem. Uma palavra composta, que é a palavra mesmo inteira, pé de moleque, mão de obra, são palavras inteiras que se juntam para formar uma outra. Aqui são pedaços de palavras que se juntam a outras palavras. Entendeu essa diferença logo? Então, são dois departamentos completamente diferentes. Então, se eu disser greco-romano, você vai perceber que grego se refere a grego, romano, ou seja, são palavras inteiras, não estão no mesmo grupo de regras dessas aqui, que são as regras principais. Vamos lá. Então, pelo emprego do hífen, palavras como cachorro-quente, couve-flor, navio-escola, beija-flor, tá tudo do mesmo jeito, não mudou nada. As pessoas às vezes têm dúvida, mas parece que mudou. Cachorro-quente ainda tem hífen, não mudou, não foi? Gente, essas palavras compostas que sempre existiram estão praticamente do mesmo jeito, não mudou nada. Aí eu me recordo de um lapso que houve editorial numa publicação de 2008. Houve um caderninho, assim que o acordo ortográfico foi homologado, aí lançaram um caderninho, um folheto na internet, um livrinho, uma publicação, até de editora mesmo, em que eles escreveram de forma equivocada a expressão bem-vindo sem hífen. Bem-vindo, bem-vinda. Aí o pessoal escreveu sem hífen nesse manual, que já apresentava novo acordo e tal, resumido, didático e tal. Eu sei que foi uma confusão. Até hoje o pessoal pensa que bem-vindo não tem mais hífen. E nunca perdeu. Mas foi por problema editorial. Você pode encontrar escritos na internet em que haja efetivamente o bem-vindo sem hífen, mas está errado, está desatualizada. Eles publicaram a errata depois, mas até a errata não tem o mesmo efeito, né? Lança bomba, bem-vindo, sempre com hífen, nesse sentido de palavras inteiras, separadas e tal. Marcelo, bem-vindo sem hífen, é sobrenome. Bem-vinda de Farias, bem-vinda é sobrenome, então não tem nada a ver com bem-vindo, saudação, cumprimento, essas coisas, é sempre com hífen, tá? Beleza? Vamos lá. Qual foi a única regra que alterou as palavras compostas? A única. Tá tudo do mesmo jeito, né? Só mudou uma. Qual foi a regra que mudou? Essa aqui. A regra das palavras compostas, esqueci de completar, palavras compostas com elemento de ligação. Você pode colocar ao lado aqui, para não parecer complemento de regra. Eu quis realmente fazer um paralelo de palavras compostas, mas aqui eu especifico ao lado, de repente fica mais fácil para você não confundir. Essas palavras compostas aqui, se quiser coloca do lado de lá, né? No seu caderno aí. Palavras compostas com elemento de ligação, que geralmente é a preposição. Pronto. Então, a regra das palavras compostas que mudou, palavras compostas com elemento de ligação. Essa regra sofreu alteração pela nova ortografia. Qual foi a alteração proposta por essa regra segundo a nova ortografia? Palavras que têm preposição no meio, geralmente preposição. Agora, depois do novo acordo ortográfico, só terão hífen se representarem fauna e flora, ou flora. Mato e bicho. Vamos ser mais práticos. Se for mato ou se for bicho, o hífen permanece. Só. Na base do acordo, elementos sintagmáticos, encadeamentos vocabulares e construções sintagmáticas, vocabulário que representem espécies botânicas ou zoológicas, aí vem aquele enrolation. Enrolation à parte. Palavra composta agora, com preposição no meio. De, a, com, tal. Só terá hífen se for mato ou bicho. Pronto. Se não for mato e se não for bicho, esqueça o hífen. Perdeu o hífen. Perdeu. Dia a dia, tinha hífen, né? Não tem mais. Não é mato, não é bicho. Não tem elemento de ligação no meio, tem preposição. Se não é mato e não é bicho, não tem mais hífen. Mão de obra, não tem mais hífen. Não é mato, não é bicho. Pé de moleque, não é mato, não é bicho. Entenderam isso aqui? Como ficou simples? Qualquer palavra composta com preposição só permanece com hífen se for mato ou bicho. Cana de açúcar, né? Jacaré de papo amarelo. Qualquer coisa dessa. Se tiver preposição no meio, é mato, é bicho, continua com hífen. Só nesse caso. Fim de semana, sala de jantar, sala de aula, qualquer expressão dessa. Você um dia pudesse pensar que tinha hífen, qualquer palavra dessa. Mesmo se você um dia tivesse pensado, hoje em dia não tem mais. Mas eu lembro que antigamente tinha uma construção com hífen, é mato, é bicho, não, então não tem mais não. Não tem mesmo. Aí fica mais fácil. Ou seja, você já retirou um peso das costas, sabendo que as palavras que hoje preservam o hífen são só nessa condição aqui. Não é fácil? Tranquilos?
Segundo grupo de regras, palavras prefixais. Quais são as 3 regras que você tem que saber mesmo? Bom, H, esta aqui você vai perceber que é uma consequência desta. Você vai assim, só para desencargo de consciência. Essa aqui é a continuação da outra. Tá, então, no hífen eu tenho que estudar palavras compostas porque mudou. As palavras prefixais, essa regra aqui é a grande sensação das provas, vencendo. A grande sensação. Essa aqui você tem que ser muito ninja nessa regra, muito ninja mesmo. E é muito light, super tranquila essa regra aqui, você vai perceber. Vamos lá, palavras prefixais, palavras formadas por prefixos. Olha, diante de H, sempre que tiver diante de H, né? Olha, diante de H, quase sempre você usa hífen. Quase sempre hífen, né? O hífen quase sempre. Tá. Como assim? Anti-higiênico, pré-história, sub-humano. Antes de H, quase sempre hífen. Quase sempre. Tá, esse quase aí tá nessa exceção aqui. É esse grupo. O quase é esse grupo. Porque eles seguem a tradição do idioma. A tradição de que ele sempre foi assim, então não mudou. Os prefixos désiré. Os prefixos désiré sempre sem hífen. 10 mais honra. Mas não tem H? Gente, é exceção. Sempre foi assim e permanece. Gabriela, lembra? Eu nasci assim. Sempre assim. Ó, desonra. Desumano, desonra, inábil, inabilitado, ré mais haver, ré haver. Sempre assim. Gabi. Tá, o có é que é novidade. O có antes, ora tinha, ora não tinha, com H, não sei o que, era uma festa. O que foi que aconteceu com o có? Sem hífen agora. Sempre sem hífen. Entrou no grupo. Tá, então o có agora, o prefixo có, sempre sem hífen, sempre. Você vai para o VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, só existe um registro de có com hífen. E ainda assim é uma onomatopeia. Como assim? É a imitação do barulho da galinha. Có, có. Có, 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 có. Pronto. Có, tracinho, có, acabou. Ou seja, có herdeiro, có participação, có requisito, có, coordenação, cooperação, qualquer có. Tudo sem hífen agora, tudo junto. Marcelo, mas eu lembro, no direito penal, na faculdade a gente tem pré-requisito, tá? Correquisito, uma disciplina correquisito sem hífen. Agora correquisito é tudo juntinho com RR. Correquisito. No direito penal tem uma expressão corréu. Tá, corréu. E agora, corréu, ele corre, os caras falam fanho. Corréu. Fanhoso ou não, corréu. Co-herdeiro, tudo junto. Tudo, co-herdeiro. Vocês que estudam os direitos da vida agora, pois é. Tá tudo assim agora. Nova ortografia. Se aparecesse numa prova, não sabia o que era. Pronto, agora não erra mais não. Co, prefixo, esqueça o hífen agora, esqueça. Co-requisito, RR, co-requisito, co, RR, REC, tudo junto, coladinho, tudo colado. E o H sempre excluído. Sempre. No co agora, entrou no grupo do désiré, nunca mais hífen. Mas é co-prefixo, né? Co-prefixo, nunca mais hífen. Pode ser a palavra que for. Pode ser a palavra que for, nunca mais hífen. Ó, certo? Então assim, simplificou também, porque antes era com R, com H, você tem que saber quando era com hífen, você complicava demais. Hoje em dia facilitou. Joia? Regra 2, por favor. Olha que sensacional. Como essa regra facilitou a nossa vida estudando o hífen. Rapaz, isso aqui foi uma coisa. E essa é a maior sensação das provas hoje. Hífen, nessa estrutura, olha só. Sempre que a palavra for prefixal, você vai checar as letras finais, as letras, né? No fim e no começo das palavras. Final e inicial. Sempre que houver vogais e consoantes iguais, você usa hífen. Se não, junta tudo. Entendi nada, vê. No exemplo, você saca logo. Micro termina com O. Ondas começa com O. Sempre que houver vogais iguais, ou seja, a vogal final de uma palavra for a mesma vogal inicial de outra, sempre que houver essa coincidência, vogais iguais, hífen, sempre hífen. Nessa micro
micro-ondas, a gente sempre fazia isso. Sempre fazia esse. Micro-ondas era tudo juntinho, não é mais. Inter-relação. Inter termina com R. Relação começa com R. Consoantes iguais. Então, o que você vai analisar em palavras prefixais, vogais iguais, hífen. Consoantes iguais, hífen. O resto, vogal diferente, consoante diferente, vogal não sei o que, vogal consoante, vogal. O resto, junta tudo. A tendência é seguir o idioma alemão e tal, algumas palavras que formam encadeamentos vocabulares. Palavras tudo junto de uma coisa só, um pacote só. Vê. Vamos lá, povo, vogais iguais, hífen. Vai, vogais iguais, consoantes iguais, o resto, junta tudo. Vai, vogais iguais, consoantes iguais, o resto, junta tudo. Autodidata tem hífen? Não. Auto termina com? Didata com? D. Com D. Tudo junto. E aí? Tudo junto. Junta tudo. Autocrítica tem hífen? Não. Autocrítica tem hífen? Não. Auto com? O. Com O. Crítica com? C. E aí? Junta tudo. Junta tudo. Anti-inflamatório tem hífen? Tem. Tem ou não? Tem. Anti com? I. Inflamatório com? I. Vogais iguais? Sim. E aí? Hífen. Hífen. Não é tranquilo? Infraestrutura tem hífen? Não. Infra com? A. Estrutura com? É. E aí? Junta tudo. Não é tranquilo? Não tem que fazer para essa regra, veio para salvar a pátria. Cara, agora, peraí. Mas vai ser depois. Isso não tem mais mistério, pô. Salvou a pátria, rapaz, isso aqui, meu bem, já era. Antigamente era uma loucura, o cara tinha que decorar prefixo por prefixo, era um xarope horroroso. Pega do IFE, até professor, quando ele dá aula de IFE, faz, ai meu Deus do céu, pega do IFE, né? Aí dava aquela lidinha na tabela antes, pra relembrar, né? Bora, vamos dar aula disso agora. Uma semana depois da aula, vai como é mesmo? Horrível, pô. O cara tem que ficar lembrando, visitando aquele assunto o tempo todo. Agora fica mais light, tem que fazer. Infraestrutura, autoanálise, fácil demais. Não tem mistério, não. Maravilha. Tá, mas vê, olha que interessante. Você vai perceber agora que esta regra aqui, de uma forma ou de outra, é consequência desta. É consequência. Tá. O que foi que você aprendeu? Vogais iguais? Vogais iguais? Hífen. Consoantes iguais? Entendi. Vai sexta-feira, vai devagar, professor. Eu não comi meu brownie hoje. Calma. Vamos lá. Tá vendo? Não comeu brownie hoje. Vamos lá, olha só. Vogais iguais? Consoantes iguais? O resto? Não é assim? Aí vem. Antirrábica. Vamos lá. Antirrábica, pela regra. Antirrábica, pela regra. O que é que eu faço? Junta tudo. Não é assim? Junto tudo. Quando você antessala vogais iguais, consoantes iguais, e aí? A regra não diz isso. Se eu for juntar tudo, você pode escrever ao lado, eu vou escrever na própria palavra, vou aproveitar. Vogais iguais, consoantes iguais, não. E aí? Junta tudo. Tá. Vou juntar. Se eu simplesmente juntar, como é que eu vou pronunciar essa palavra? Antirrábica. Esse R não vai ficar fraco? R de carro, R de cara. É isso? Característico. O R enfraquece, ele perde o fonema. Ele vira o R fraco. Mas esse R de rábica não é rábica, é rábica. Ele é forte. Então, para preservar a pronúncia, é preciso que você dobre o R. Você junta, mas bota mais um R só para manter a pronúncia forte, para preservar a pronúncia. Se você juntar antessala com S só, antesala, S entre vogais não tem som de Z? Vai ser o S de casa, de caso, caseiro. Antesala. Se você simplesmente juntar. Aí o que acontece? Por ser S, você dobra a letra. Entendeu o que aconteceu? Então, riso, RS, dobra uma letra. Mas é a mesma regra. Juntar tudo, não sei, a mesma coisa. Vogal diferente, né? Juntar tudo. Agora, quando você junta tudo com R ou S, você dobra. É como se fosse, então, um caso particular desse aqui. Percebeu? Na verdade, não é nem outra regra. É a continuação dessa, mas sabendo, ó, junta tudo. Agora, se for RS, você dobra. Pronto. No resumo, você, na compactada, resolve. Junta tudo, dobra. Autossustentável. Políticas autossustentáveis. Como é que eu escrevo? Duplo S agora. Não tem mais hífen, não. Ultrassonografia. E aí? 2 S. 2 S. Percebeu? Ultrassom.
É S, então dobra. Não vai juntar tudo? Tranquilo. Pão e circo. Aí você lembra de Roma, né? A política do pão e circo, não sei o que, pão e circo, apelation. Pão e circo, Pão e circo. Tá. Pão e circo, esses dois caras. Aí já vem as picuinhas separadinhas, né? Pão e circo. Só haverá hífen. Só haverá hífen quando a palavra seguinte começar com vogal ou humano. As consoantes de humano. M, N, H, porque sempre, claro, né? Deve ter H, M, N. Então, por exemplo, pan-americano tem hífen? Tem. Por quê? Porque é vogal. Eu vou olhar sempre a vogal seguinte. A palavra seguinte, a letra seguinte. Pan-helênico é H, né? Então tem hífen. Pan-germanismo, eita, é G, já não tem. Não tá aqui? É só checar. Circo, mesma coisa. Diante de M. E além disso é porque é igual, né? Claro. Mesma coisa, são duas justificativas. Com circunferência é F, não pode. Então põe circun, tem hífen, antes de vogal, qualquer, A, I, ou então H, M, N, humano. Prefixo sub, caso particular, também separado. Só tem hífen antes de HBR, Brasil, Petrobras. H porque é sempre, né? Toda vez o cabo volta para o H. H volta para cá. H volta para cá. Esse cara, dentro de H quase sempre, excetuando excesso ou exceto, desirê e a palavra co que chegou. Sub, HBR. H porque já é sempre mesmo. Sub-humano. Antes dessa grafia não existia não. Só se escrevia assim. As condições sub-humanas, o aspecto sub-humano só se escrevia assim. Depois do novo acordo, também pode escrever assim. Eu sempre escrevi assim, sempre errou. Agora pode. Antes nunca pode. Até 2008 nunca pôde. A outra forma também continua? Continua, as duas permanecem. Só subhumano? Subhumano, especificamente subhumano. Certo? Beleza. Subbase. Aqui já tem até coincidência, mesmo B, mesma coisa. Então não é nenhuma regra exclusiva, né? Aqui sim, que é dentro do HBR, né? Ex-vice, essa regra sempre existiu, não mudou nada. Isso aqui não mudou nada, eu coloquei só para constar. Dentro de ex, vice, viso, soto, sota, significa secundário, segundo, vice, né? Viso é o mesmo que vice, segundo, secundário. Ex-diretor, soto, piloto, viso, rei, qualquer palavra dessa aí, você tem essa mesma história, mas sempre com hífen. Sempre com hífen. As terminações açugo, açumirim, sempre hífen. Agora veja, uma questão que eu já vi na FGV, por isso que eu coloquei essa regra. Foi na FGV 2014, ele botou uma prova lá com esse negócio aqui, eu digo, mas olha, nunca mais tinha caído, eles colocaram, vamos revisitar. Açugo, açu e mirim, são sufixos indígenas. Então, eles só podem ser utilizados, e são sempre com hífen, em palavras indígenas também. Ou pelo menos palavras que indiquem mato ou bicho. Tem o mesmo raciocínio do mato e bicho lá. Por exemplo, jacaré-açu, sagui-açu, cajá-mirim, mirim, açu, nome de planta, de bicho, beleza. Aí eu vi uma questão lá, inclusive tem uma questão dessa na apostila da gente. Ele colocou lá, sei lá, vamos imaginar, jogador mirim. Pô, jogador não é nome indígena, não é mato, não é índio, não tem nada disso não. Percebeu? Ou então sessão mirim, botou uma palavra normal assim, mirim, guaçu, não tem nada de indígena, então é só pegadinha mesmo, tá? Pós-repro, essa aqui eu acho que é a pior regra. Sempre foi assim, sempre foi, também não mudou nada da anterior, acho que é uma das piores. Por quê? Você precisa conhecer as palavras, ou então você tem que saber se a palavra indica, por exemplo, tradição do idioma, se ela indica separação, por exemplo, cheque pré-datado. Não, é pré-datado. Você percebe que a palavra ela é solta realmente, ela tem um efeito de separação, cada uma na sua. Preconceito. Não, preconceito hoje já é uma palavra inteira, então não tem o hífen. Então é muito chato que você tem que conhecer. Geralmente o pós tem hífen. Pós-datar, pós isso, pós aquilo, sempre com hífen. Mas, por exemplo, o pré não. A palavra prerrogativa é uma palavra só. Então, o cara tem que saber, tem que conhecer realmente algumas palavras, senão o cara vai travar. Predestinado, vai predestinar com hífen, né? Remanejar. Aí não, remanejar é uma palavra só, não tem. Reaproveitar também não. É contextual, é a tradição pela tradição do idioma mesmo. Isso aqui é o mais chatinho, tá?
Bom, tranquilo, deixa eu ver se eu deixei de comentar alguma coisa. A princípio não. Aí tem um resumo das regras aí, tal, aquela coisa toda. Tá. Alguma dúvida nessa regra aqui, principalmente nessa? Essa aqui é a mãe das regras. Por incrível que pareça, a mais fácil é a mãe das regras. Aqui que realmente cai, aparece bastante. Nesse ponto, vice-vis, o açu. Tranquilo, acho que está de bom tamanho. Faça o seguinte. Próximo encontro nosso, eu vou corrigir as questões de emprego de palavras e expressões, porquês, aquelas coisas. E vou corrigir as de hífen também. Então façam os 2 capítulos, hífen, as duas que a gente vai corrigir. Certinho? Valeu, gente. Tudo bom.